Dando continuidade à história, a lágrima não é só de quem chora. Escrito por Américo Simões. Ditado pelo espírito de Christopher Angel. Capítulo 29. Tire o rancor e veja o que resta. Havia-se passado dias desde os últimos acontecimentos. Leonard de Primorac havia se recolhido a um profundo silêncio. O fiel mordomo estava a poucos metros de distância dele, quieto. Não se atrevia sequer a respirar. Instantes depois, o dono da casa levantou os olhos e disse: "Há uma voz martelando a minha cabeça, Marlon. Uma voz que insiste em querer me fazer acreditar que a fuga da minha filha é culpa minha, toda minha. Mas eu só fiz o que era certo, compreende? O que era certo. Se me permite perguntar, certo segundo quem, meu senhor? Por exemplo, o criador dessa guerra acha que é certo criá-la, mas ele está errado. Acha que judeus são uma raça inferior, mas isso também é errado. Um equívoco, uma visão muito limitada da natureza, a mesma que muitos brancos tinham no passado a respeito dos negros, e por esse motivo fizeram deles escravos. Mas foi um equívoco, e a natureza, ou Deus, não permite que os equívocos cometidos pela ignorância do homem durem por muito tempo. Vem sempre uma luz que ilumina os nossos pensamentos e nos permite ver se eles são bons, adequados ou inadequados. Sou um solitário infeliz. Deus não deve gostar nada de mim. Ora, não diga isso, meu senhor. Não o responsabilize pelos caminhos que sua vida segue no agora, pois eles foram trilhados pelo Senhor, não por Deus. Foram seus pensamentos, valores que o levaram a tomar atitudes que o fazem viver o que vive agora. Reveja os seus pensamentos, suas atitudes e mudará o curso da sua vida. Veja como as coisas da vida podem tornar-se mais fáceis se o Senhor tirar o rancor dela. Visualize o Senhor vivendo sem rancor. Uma vida sem rancor? Sim. O que acontece? O que o Senhor vê? Uma vida mais fácil, não é mesmo? Uma vida mais tranquila, leve, feliz, certo? Pois bem, tire a revolta, os desejos de vingança de dentro do seu coração e veja o que sobra. Tire o complexo em relação a alguma parte do seu físico e veja como se sente. Ótimo, não é mesmo? Tire os padrões de beleza que uma pessoa exige que ela tenha e veja o que sobra. Tire as exigências absurdas do ego e da vaidade e veja o que resta. Tire o ódio do coração e veja o que encontra. Tire você de um lugar cheio de ódio e rancor e veja quem é de fato. Pode parecer difícil, mas não é. É bem mais fácil. Experimente. Leonard de Primorac ficou pensativo por alguns instantes. Por fim disse: "É tão difícil tirar de dentro de nós aquilo que está enraizado." "Difícil, mas não é impossível," acudiu o mordomo. "Pelo menos tente. O senhor vai se sentir melhor consigo mesmo e com a vida. Vai agradecer no futuro bem próximo por poder ter lhe dado essa chance." Já havia se passado quase 2 anos desde que a Segunda Guerra Mundial havia começado. Enquanto a guerra se estendia, Beatrice se dedicou a ajudar os feridos na guerra.
Pensei, a princípio, que seria para amenizar a saudade que sentia de Cliff, mas não. Ela fazia de coração. Seu modo de ser, sua solidariedade era admirável. Só me fazia sentir ainda mais orgulho dela. Assim como no passado, Beatrice aguardava pela volta de Cliff com esperança indestrutível de que um dia ele voltaria são e salvo. Era uma das primeiras tardes tristes de outono, quando Elizabeth voltou para casa abatida e entristecida. O que há com você, Elizabeth? Você não me parece nada bem. Ela permaneceu evitando o meu olhar, algo atípico de sua personalidade. Fui ao médico essa tarde. Médico? Você não me disse nada? Não queria alarmá-lo. Ajoelhei-me ao lado dela, peguei a sua mão e a encarei seriamente. É algo grave? Ela não respondeu. Apenas fechou as pálpebras, deixando cair uma lágrima. Seja o que for, você vai sair dessa, Elizabeth. Você pode contar comigo para o que der e vier. Não perca a fé. Ela levantou-se e caminhou até a janela, silenciosa por instantes. Então, sem mais preâmbulos, começou a me explicar o que estava consumindo a sua alma. Anne não partiu para os Estados Unidos naquela tarde de outono, porque havia recebido uma carta dizendo que a sua mãe estava muito mal de saúde, Christopher. Não? Perguntei enquanto uma fria onda de apreensão invadia minha alma. Não, respondeu ela seriamente. Foi uma notícia forjada, criada apenas para explicar por que ela teve que partir daqui de casa com o filho, assim, tão de repente. Elizabeth engoliu em seco e somente quando conseguiu recuperar a coragem que lhe fugia pelos poros, prosseguiu. Fui eu que inventei essa desculpa, Christopher. Foi a única que eu encontrei na minha cabeça para explicar a sua partida e que eu achei que o convenceria. Se ela não partiu por causa da mãe, por qual motivo então ela teve que partir tão repentinamente para os Estados Unidos? Por minha causa, Christopher. Fui eu quem quis que ela fosse embora daqui para sempre de nossas vidas. Suas palavras fizeram desaparecer toda a minha tranquilidade. Lancei-lhe um olhar desesperado. Ela sacudiu a cabeça serenamente, vergonhosa de si mesma. Por que, Elizabeth? Perguntei. Por que fez isso? Ela respondeu com cautela. Porque eu havia descoberto que Anne era a mulher que você tanto amou, a mulher que você tanto ama. Meus olhos se encheram de lágrimas. A revelação era um choque. Como? Como você foi capaz de... O rosto de Elizabeth empalideceu, e no seu olhar já não havia nenhuma expressão quando ela disse: Eu o amava mais do que tudo, Christopher. Ainda o amo. Não podia perder novamente alguém que tanto amava. Eu não suportaria a dor e acreditei que, com Anne, viúva, o caminho estaria livre, finalmente livre para você ficar com ela. Ainda que não ficasse, não suportaria viver sobre o mesmo teto com a mulher que eu sabia que mexia tanto com você, até mesmo em seus sonhos. Paguei com o dinheiro que obtive com a venda de um pequeno anel e um colar que me dera de presente a passagem dela e do filho para a América. Quis que ela deixasse o menino por causa de Beatrice. Eu sabia o quanto ela o amava e que esse amor faria deles dois um dia um casal, mas... Você deixou que a sua filha vivesse todos aqueles anos naquela amargura, definhando por causa daquela anorexia impiedosa, por causa da saudade do menino? Ela me cortou. Por sua causa, Christopher, para não perdê-lo.
para quem sabe, na minha doce ilusão, fazer um dia gostar de mim da mesma forma que eu gosto de você. Sua voz tornou-se a seguir um sussurro arrastado. Eu, e só quem já amou de paixão alguém pode compreender o que me levou a fazer o que eu fiz. O rosto de Elizabeth empalideceu ainda mais quando ela acrescentou: eu sei o quanto deve estar me odiando. Você não podia, murmurei amargurado. Eu sinto muito, desculpou-se ela baixando os olhos para o chão. Por que está me dizendo isso agora? Perguntei atônito. Porque não é justo que você continue pensando que Anne foi injusta para conosco. Anne cortou totalmente o contato conosco porque eu pedi a ela que fizesse isso. As cartas que Cliff escreveu existiram de fato, mas Anne certamente nunca as enviou, apesar de dizer ao filho que sim. Fez isso porque eu também pedi a ela que fizesse isso. Eu estava mais uma vez assombrado com aquele retrato dantesco da realidade. Não diga mais nada, ralhei rispidamente. O que me resta dizer? De nada adiantou prendê-lo ao meu lado. Afastá-lo de Anne, você ainda ama. Sofre por isso, pela felicidade que nunca pôde viver ao lado dela, pela saudade do brinde que nunca aconteceu, do beijo no altar que nunca se realizou, do amor que nunca pôde ser vivido. Sacudi a cabeça, desmoronando. Ela ainda detinha a palavra. Tive vergonha de mim por ter roubado de vocês a outra chance que a vida lhes deu para ficarem juntos. Cale-se! Gritei. Senti a náusea me devorar. Eu sinto muito. Lamentou-se ela mais uma vez. Quando meus olhos se encontraram novamente com os de Elizabeth, eles estavam tão vermelhos de ódio ou de ressentimento que Elizabeth se assustou ao vê-los. Você deve estar me odiando, tornou ela com voz trêmula. Eu sei, eu sinto, mas o seu ódio tem fundamento, total fundamento. Sim, Elizabeth, eu estou odiando você do mesmo modo que eu odiei Victor Dorigan, a quem salvei a vida e que me jurou profunda gratidão, e, no entanto, traiu a nossa amizade, causando-me tamanha decepção. É horrível descobrir que estive dormindo esse tempo todo com o inimigo, do mesmo modo que passei boa parte da minha vida convivendo com outro inimigo chamado Victor Dorigan. Trêmulo da cabeça aos pés, recuei um passo, depois dois, até deixar a sala apressadamente, deixando para Elizabeth um olhar de ressentimento profundo. A dor da decepção era tanta que por um momento eu pensei que explodiria dentro de mim como se eu tivesse engolido uma granada. Ganhei a rua e logo estava a correr, desembestado, correndo do meu passado, do meu presente, fugindo de mim mesmo, de tudo, da decepção e das armadilhas do coração. Eu corria e corria, tendo cada vez mais a impressão de que deixava cair um pouco de mim em cada esquina. A cada pisada no chão, os paralelepípedos pareciam explodir com o impacto dos meus pés contra eles, e crescia a sensação de que eu acabaria odiando Elizabeth tanto quanto odiei Victor Dorigan. Eu estava sem me dar conta, convidando-me a comungar com o ódio e o ressentimento mais uma vez, e desta vez em dose dupla. Um instante depois eu perdi o fôlego e a capacidade de mexer um dedo sequer. Parei, vermelho, suando em profusão. Tentei safar-me das lembranças, mas elas não se deixavam abater assim tão fácil. Arrastei-me, sim, essa seria a melhor palavra para descrever o modo como cheguei até um poste, apoiei minhas costas contra ele e me pus a chorar. A vida fora ingrata comigo, fora mais uma vez ingrata comigo.
Cruel, pensei. Desde pequeno, ela sempre me fora cruel. Levou os meus pais quando eu ainda era jovem. Deixou-me sob a guarda de um tio que encarou a minha guarda como um fardo, fazendo de tudo para que eu fosse estudar bem longe da casa dele e nunca mais voltasse para lá, senão para uma visita passageira. Fizera-me tornar amigo de um pulha que, mesmo depois de ter-lhe salvado a vida, traiu-me sem dó nem piedade, indecentemente. Fez-me apaixonar por uma mulher que não pude viver ao seu lado. O que pensar da vida senão coisas ruins? Senão que ela não gosta de mim, nunca gostou, detesta-me, repugna-me, faz-me sofrer, estraga os meus planos, cerca-me de inimigos. Deve ter prazer em me ver assim, humilhado, apedrejado, ferido no corpo e no espírito. Eu queria berrar, gritar de ódio. Algumas pessoas passaram por onde eu me encontrava e me olharam chocados, surpresas, penalizadas. Nenhuma, no entanto, atreveu-se a me dirigir a palavra, perguntar se eu precisava de ajuda ou qualquer outra coisa do gênero. Pouco me importei com o que pensassem de mim. Estava abalado por demais para me preocupar com banalidades como essa. Fiquei ali entregue ao desespero, perdendo-me entre lembranças cada vez piores sobre a minha vida. Foi então que a voz das sombras se fez presente mais uma vez. Surgiu do nada, como sempre, chamando-me por meu nome. Christopher. Estremeci ao seu chamado. Ela aguardou um pouquinho em silêncio, esperando, com certeza, alguma reação da minha parte. Como me mantive na mesma, tornou a me chamar. Christopher. Bufei irado. As palavras então saltaram da minha boca como que por vontade própria. Estou mais uma vez magoado, sentido, ferido. Eu fiz de tudo por Elizabeth, no entanto, ela me traiu. Ela também fez tudo por você, Christopher. O que você acha de traição não foi propriamente uma traição, e sim o modo como ela encontrou no seu grau de evolução para proteger o seu casamento, manter ao seu lado o homem que tanto ama. Mas as suas atitudes só causou transtornos, discórdias em nossos corações. Feriu Beatrice profundamente. Por causa disso odiei Anne injustamente. Fiz mau juízo da sua pessoa, dela e do filho. Eu sei. Ainda assim, eu o cortei bruscamente. Eu a odeio. Odeio Elizabeth profundamente. Passei a mão pelo rosto, varrendo as lágrimas que escorriam por ele. Tornei a repetir: eu odeio Elizabeth, odeio. Não, corrigiu minha voz. Você não a odeia, Christopher. Você a ama. Não pode odiar a mulher que lhe deu Beatrice, que você ama como uma filha. Foi por intermédio de Elizabeth que você pôde conhecer e conviver com a menina que com a sua graça o fez reencontrar um propósito na vida. Foi também por meio de Elizabeth que você pôde experimentar a alegria de ser pai, pai de Ludovic. Foi por intermédio dela que a vida lhe deu uma nova chance para ser feliz. Uma chance que nunca pôde ser vivida na íntegra, porque o sonho que você não realizou com Anne Campbell se interpôs o tempo todo entre você e essa felicidade. Muitas pessoas não podem ser felizes ao lado do seu cônjuge, porque ele ou ela não é aquela pessoa que eles elegeram como a grande paixão da sua vida. Com isso, cegam o seu coração, transformando-o num inverno denso e rigoroso, sem perceber que se permitisse ver e se entregar para aquela pessoa com quem se casou, seu coração poderia florir novamente, como na primavera, ainda que com flores e cores que ela nunca sonhou existir.
poderia perceber também que amam o seu cônjuge de verdade. Seu casamento com Elizabeth foi a melhor coisa que aconteceu para ambos, no momento mais preciso, o qual vocês dois mais precisavam. Qualquer um que tomar conhecimento da história de vocês chegará a essa conclusão, o que nos leva a perceber que a vida nunca deixa ninguém à míngua, que é certo dizer que Deus nunca nos deixa sós. É um equívoco pensar que odeia Elizabeth Christopher Angel. Um equívoco tamanho. Você, na verdade, a ama-a profundamente. Um amor que foi crescendo, crescendo e o absorvendo. Mas você não pode perceber isso, porque o sonho de se casar com Anne Campbell, o sonho que nunca pôde ser vivido, está sempre à frente de tudo, embaçando a sua visão, nublando os seus sentimentos, bloqueando a sua percepção. Elizabeth é o amor que se materializou, é o amor que foi além de um desejo, de um sonho, de um ideal. Foi o amor que fez sentido, que lhe tocou fundo, que o resgatou do caos emocional e físico. Esse é o amor de verdade, aquele que toca, ensina, resgata-nos do fundo do poço, traz-nos de volta à vida, dá-nos asas para voar, sem que você tire os pés do chão. Você vai viver o resto da sua vida à sombra do ódio, do rancor, da decepção e de um escabroso desejo de vingança que brota em seu coração? Acha certo gastar a sua vida inteira se deixando embriagar, envenenar-se por esses sentimentos que só servirão para torturá-lo e afundá-lo ainda mais nesse caos emocional? Pior, bem pior do que viveu na guerra. Todo ser humano, Christopher, quer acima de tudo ser feliz. Mas como ser feliz à sombra do rancor e do ódio? Alimentos que só servem para envenenar a alma do ser humano, dopar os seus sentidos, comprometer negativamente a sua existência. Você amou Anne Campbell. Você ainda a ama. Isso é claro para você. É certo para qualquer um que tomar conhecimento da sua história. Só que as circunstâncias não permitiram que você se casasse com Anne, como vocês dois tanto sonharam. Acontece, nem sempre a vida segue pelos caminhos que tanto queremos trilhar. No entanto, qual a atitude mais sensata a se tomar quando a vida não segue conforme queremos? Bem, certamente que não é a de se deprimir e se depreciar para o resto de nossa vida. Chorar por alguns momentos é natural e até mesmo importante, pois as lágrimas levam de nós, se não todo, um pouco pelo menos, do que nos abateu. Depois, é hora de lavar e enxugar o rosto, respirar fundo e voltar a viver. Siga em frente, Christopher Angel. Em frente, sempre em frente. Leve consigo na lembrança apenas os bons momentos da vida. Largue no passado aquilo que, quando vem à memória, lhe causa profunda dor. Liberte-se desses momentos. Perdoe. Se eu seguir em frente, abandonando tudo o que me fez tão mal, envenenou o meu sangue, poluiu a minha alma, eu não serei mais eu, serei apenas uma metade de mim. Não, Christopher, você ainda será você, um você mais nobre, mais sensato, mais evoluído. Seguir em frente carregando o desagrado com a vida, aquilo tudo que lhe deixa tão mal, é o mesmo que seguir em frente sem tomar banho, dentro de uma casa que não recolhe o lixo, tampouco é limpa, dentro de roupas que nunca são lavadas. Respirei fundo enquanto a cor retomava seu lugar sobre a minha face.
Quem é você? Perguntei a seguir. Sou aquele que o acompanha, aquele que pode levá-lo a chegar a algumas conclusões que sem a minha ajuda ou de psicólogos não é possível para o ser humano. E por que eu posso ouvi-lo e outros não? Como sabe que os outros não ouvem? Está dentro deles, por acaso? Pois bem, o problema é que por mais que alguém possa nos ouvir, ainda assim nos ouve com ouvidos surdos. Compreende o que eu digo? Acho que sim, respondi um tanto incerto. Fez-se uma breve pausa até que eu perguntasse: o que eu faço agora? Siga o instinto do seu coração. Respirei fundo e de repente um sorriso tomou a minha face de ponta a ponta. E junto dele um calor que ecoou por todo o meu corpo, enchendo-me de alegria, de uma alegria que eu jamais fiz ideia que pudesse existir. Vá, Christopher, vá atrás da mulher que você ama, da mulher que lhe ensinou a amar. É isso, não é? Que o seu coração diz? Anuí com simpatia e segui o meu caminho de volta para minha casa. Ao me ver entrando em casa, Elizabeth me encarou através de uma nuvem de lágrimas. Suas mãos crispavam-se tão fortemente que até eu podia sentir a dor de suas longas unhas pontudas penetrando a carne da palma de suas mãos. Christopher, você deve amaldiçoar a minha existência, disse ela num tom de voz entrevado de amargor. Teria sido melhor que eu tivesse morrido há muito tempo, na mesma época de Victor Dorigan, para que você e Anne pudessem ficar finalmente juntos como tanto sonharam. Elizabeth, mas as minhas palavras não foram além disso. Não ouse negar, Christopher. Eu sei, eu sinto, acrescentou ela impetuosamente. Eu me aproximei dela com passos de formiga, mas quando percebi que ela temia que eu fizesse alguma coisa contra ela naquele instante, tratei logo de acalmá-la. Não precisa ter medo, Elizabeth. Eu não vou fazer nada contra você. Segurei as mãos dela, procurando transmitir-lhe com o meu aperto de mão um pouco de paz e conforto. Ela ficou tensa ao contato, mas não a soltei. Elizabeth tremia inteira quando eu disse: eu amei Anne Campbell como um louco. Amei e ainda amo. Mas foi você, Elizabeth, quem me resgatou das marcas que a guerra me deixou, da decepção que Victor Dorigan me causou, da tristeza que senti por não ter ficado com Anne. Foi você quem me deu Beatrice, que amo como uma filha legítima, que me deu Ludovic, que me deu amor, calor humano, companhia durante todos esses anos. E eu não posso dizer que eu não sinto amor por você, porque eu sinto sim um amor que foi nascendo e crescendo com o convívio, um amor que surgiu quando eu mais precisava, como se um anjo houvesse nos unido para me abençoar depois de tudo que eu passei. Elizabeth parecia incapaz de acreditar nas minhas palavras. Eu vivi prisioneiro da ideia de como teria sido a minha vida ao lado de Anne, sem perceber que a nossa vida conjugal era formidável, rara de se ver e de se encontrar. Você foi uma mulher e tanto, Elizabeth. Você é uma mulher e tanto, uma mãe e tanto. E se você fez o que fez para impedir que a gente se separasse, eu compreendo. Eu acredito que teria feito o mesmo se estivesse no seu lugar. Você, soluçou ela. Depois de tudo que eu fiz, você... Novamente a minha voz se sobrepôs à dela. Sim, eu compreendo você, e por isso a perdoo.
Minhas palavras fizeram desaparecer todas as suas ansiedades. No mesmo instante em que os meus olhos se romperam em lágrimas, eu a puxei contra o meu peito, abraçando-a fortemente, beijando-lhe a testa, os cabelos, a nuca, querendo transmitir-lhe todo o amor que sempre existiu dentro de mim, mas que eu nunca permiti que viesse para fora de forma tão livre e tão sincera. Quando nos desvencilhamos um do outro, Elizabeth sentou-se na pontinha do sofá, apoiou o queixo na mão e fez um novo desabafo. Eu me arrependi do que eu fiz, Christopher. Juro que me arrependi. Pode parecer que não, mas eu me arrependi amargamente. Cheguei a fazer tudo o que estava ao meu alcance para trazê-los de volta para cá, antes que Beatrice se destruísse pela saudade. Só Deus sabe o quanto eu sofri, só Deus sabe o quanto eu me arrependi. Suas palavras deixaram-me surpreso mais uma vez, por ver que a voz das sombras dizia sempre a verdade sobre o meu julgamento precipitado. Eu acredito em você, como sempre acreditei em Elizabeth. Sentei-me ao lado dela enquanto a minha mente foi invadida pelos flashbacks vividos ao lado dela. Em todos os momentos da minha vida, naqueles que eu consegui viver alguma alegria, amenizar a dor que me ia na alma, estava Elizabeth. Percebia eu agora, sempre procurando me ajudar a voltar a ser quem eu sempre fui, antes de a guerra estourar, antes de eu me chocar com a realidade que Victor Dorigan desabou sobre a minha cabeça. Elizabeth, Elizabeth, fora o meu porto seguro, fora a luz que surgiu quando só me restava o escuro. Se cometeu uma falha, foi porque é humana, porque me amava muito e temia perder a paz, que quando estávamos juntos vinha à tona como a luz do sol, que raia todas as manhãs. Meu Deus, como eu amava Elizabeth, e nunca me dei conta de quão grande era esse amor. Sempre ouvi dizer que a felicidade está sempre perto de nós, mas não podemos percebê-la, por estarmos sempre pensando que ela está longe, ou muito ocupados para notá-la. E isso é a mais pura verdade. Elizabeth era a felicidade que me acompanhava, e eu nunca me dera conta. Uma das mais belas ligações que eu tenho aprendido com o sofrimento. Não julgar, definitivamente não julgar a quem quer que seja. Capítulo 30. A menina das bexigas coloridas. Era quase meia-noite quando eu decidi ir até o hospital em busca de Beatrice, certo de que se eu não fosse buscá-la para voltar para casa, ela haveria mais uma vez de dormir sentada num canto qualquer daquele lugar tomado de vítimas da guerra. Assim que a vi, tratei logo de repreendê-la. Filha. Ela me olhou com os olhos de quem não tirara um minuto sequer durante o dia para tomar uma xícara de café. O que está fazendo com você, Beatrice, não é certo? Comentei assim que me vi a um palmo de distância dela. Você não sai mais desse hospital para nada. Se for permitido, você acaba ficando aqui dentro por 24 horas. Isso não está certo. Você vai acabar com a sua saúde. Ela me fitou longamente e depois disse, medindo bem as palavras. É uma afronta a Deus, papai, assumir cansaço diante de tanta gente que necessita de ajuda. Ela girou o pescoço pelo recinto, pousando os olhos em todas as vítimas da guerra, que se encontravam estiradas nas camas, sedadas para não agonizar mais de dor. Era um quadro dantesco da realidade. O Senhor já esteve na guerra, prosseguiu ela.
Viu muita gente morrer. Por pouco não morreu. Deve com certeza saber o quanto uma mão amiga pode ajudar alguém cujo corpo foi ferido numa guerra insana. Eu fiquei quieto. Diante daquelas palavras, não tinha mais o que dizer. Papai, eu sei o quanto lhe fere ver tudo isso, pois tudo isso lhe faz lembrar da guerra, a qual o deixou traumatizado. Mas querer fechar os olhos para a realidade que nos cerca agora é tão cruel quanto a guerra em si. Eu baixei os olhos e comecei a chorar envergonhado de mim mesmo. Beatriz pegou na minha mão, ergueu até os seus lábios e a beijou carinhosamente. O que há de errado com a vida, filha? Porque a paz que tanto almejamos nunca vem. E quando vem, passa tão rápido. Porque a vida é tão amarga, Beatriz. Onde está Deus que não intervém nisso tudo? Será que não tem dó de nós? Pai, Deus é pai como o Senhor. Deve sofrer tanto quanto os pais estão sofrendo por seus filhos na guerra. Mas antes de querer compreender por que Deus permite que uma guerra insana como essa aconteça, precisamos fazer algo por todos nós que estamos envolvidos nela, para abrandar o seu efeito catastrófico sobre nós. Ela enxugou minhas lágrimas com um lenço e me encaminhou para fora do hospital. Veja, papai, quantas e quantas pessoas que perderam suas casas por causa dos bombardeios, sendo obrigados agora a se alojar em moradas improvisadas, dentro de ginásios e escolas, vivendo agora sem nenhum conforto, sem qualquer privacidade. Os ataques inimigos pouparam a nossa casa, pouparam de muitos, mas o nosso egoísmo, nossa mania de olhar somente para o nosso umbigo, acreditar que o nosso problema é o maior que há, o único, não nos permite ver que há pessoas em condições piores do que a nossa. Que problema realmente quem tem são elas e não nós. Pessoas realmente necessitadas e carentes de ajuda e de atenção. As pessoas ficam tão concentradas em si mesmas que se esquecem de notar as crianças que perderam seus pais, ficaram órfãs da noite para o dia e agora se encontram à mercê de um futuro incerto e cheio de saudade. Criança com verdadeiros problemas. Essas pessoas esquecem das tantas e tantas pessoas que estão agonizando de dor dentro dos hospitais e hospitais improvisados abertos em escolas. Muitas delas jamais poderão voltar a ser fisicamente como antes de partirem para a guerra. Precisamos abrir os olhos para essa realidade, papai. Uma realidade que ninguém quer ver, mas que existe, está aí bem diante dos nossos olhos, precisando vê-la antes de pôr no pedestal os nossos problemas, de nos acharmos vítimas do mundo e da vida, antes de acharmos que só nós temos problemas e que eles é que carecem de atenção. Papai, a lágrima não é só de quem chora. Beatriz tinha razão, toda razão. Ainda assim, por que, filha? Por que Deus não interfere nisso tudo? Pelo mesmo motivo que um filho que recebe um conselho pertinente dos pais e dos sábios só compreende o quão sábio era esse conselho depois que os ignora ao sofrer as consequências negativas que o conselho lhe preveniu. Ela beijou a minha bochecha e com carinho disse: Eu preciso do senhor amanhã. De mim? Para quê? Para darmos um pouco de alegria às crianças, aos adultos e aos idosos. Alegria como? Em meio a esse caos em que vivemos? Sim, papai, em meio a esse caos em que vivemos,
Temos de fazer um esforço para ajudar quem precisa, amenizar as suas dores e necessidades, mas não podemos esquecer de que a alegria é muito importante no restabelecimento de todos, tão importante quanto um curativo, um remédio, um repouso, uma boa canja de galinha. Canja de galinha? Sim, papai. Voltamos para casa de mãos dadas como se fôssemos dois namorados. Eu penso muito nele, filha. Eu só queria que... Beatriz soube de imediato que eu falava de Cliff. Sua voz se sobrepôs à minha. Eu também, papai. Mas ele há de voltar, papai. Com a graça de Deus, ele há de voltar. Na manhã do dia seguinte, logo pela manhã, saí em busca do que Beatriz havia me pedido para buscar. Um container de gás hélio. Muito bem, Beatriz, aqui está o que me pediu. Pode me explicar agora por que precisa de algo do gênero? Ela concordou com a cabeça e um sorriso de ponta a ponta. Posso sim, papai, para encher as bexigas. Bexigas? Exato, para que possam ser soltas em direção ao céu. Nesse momento voltou-me a lembrança, o dia em que Benedite contou-nos para aliviar nosso coração, a curiosa história infantil da menina que soltava balões, com mensagens para chegar no céu. Em outras palavras, chegar até Deus. Mas eu jamais havia contado aquilo para Beatriz, tampouco Benedite, afinal ele nunca chegou a conhecer a menina. Curioso, eu perguntei. De onde foi que você tirou essa ideia, Beatriz? Anteontem, quando eu estava voltando para casa, eu parei para observar um bando de crianças maltrapilhas, brincando em meio aos destroços. E foi nesse momento que eu me lembrei da história da menina que soltava balões para se comunicar com Deus. A seguir, ela me contou a história com a paciência que uma mãe tem para contar uma historinha para um filho. Para minha surpresa, era a mesma que Benedite Simmons havia nos contado. Diante dos meus olhos exaltados, Beatriz perguntou: O que foi, papai? Parece até que vi um fantasma. Quem lhe contou essa história? O meu amigo invisível, papai. Amigo invisível? Sim, papai, meu amigo invisível, que sempre aparecia quando eu era garotinha e ficava conversando e brincando comigo. Aquele que toda criança tem. Essa era a historinha que ele mais gostava de me contar. Só que o meu amigo invisível não era uma criança da minha idade. Ele era um adulto, de olhos bonitos, sorriso cativante. Você tem certeza de que não foi a sua mãe quem lhe contou essa história? Absoluta certeza, papai. Foi mesmo o meu amigo invisível. É que essa história me foi contada por seu pai certo dia durante a guerra. Eu nunca contei para você quando pequena. Na verdade, havia até me esquecido dela. Só me lembrei agora. Só pode ter sido a sua mãe quem lhe contou. Não, papai, não foi a mamãe. Foi realmente o meu amigo invisível que me contou a historinha. Eu fiquei perplexo. Teria minha filha podido ver o pai depois de desencarnado e até mesmo conversado com ele? Sim, era possível. Lembrando que Anne viu Rosamund e Samuel após a morte de ambos, aquilo era bem possível. Torci para que o amigo invisível de Beatriz fosse realmente Benedite, para que ele assim pudesse ter tido a chance de conhecer e conviver um pouco com a filha que tanto quis conhecer. Ao lembrar dessa historinha, acrescentou Beatriz, elevando a voz e me despertando das minhas reflexões. Eu pensei no quão bacana seria se ela acontecesse na realidade. E por esse motivo eu resolvi transformar-me na garotinha da história para fazer desse pequeno conto uma realidade.
na esperança de que ele desperte sorriso e admiração nos olhos de todos e espante um pouco do amargor que paira no semblante deles e de todos nós também por conta dessa guerra. Assenti pensativo. Agora, papai, chega de perguntas e me ajude, acrescentou ela decidida. Enchemos as bexigas de todas as cores, cerca de 200, e enquanto eu fiquei segurando o chumaço de bexigas, Beatriz entrou em casa com a promessa de voltar logo. Dito e feito, em menos de 2 minutos ela reaparecia com vários pedaços de papel, uma caneta e uma fita adesiva. Ela pôs tudo em cima da mesinha que ficava ali mesmo na varanda e começou a escrever em cada tira de papel várias palavras: paz, solidariedade, paciência, respeito, igualdade, amor, fé, calma, carinho, compreensão, harmonia, aceitação, evolução. Depois colocou cada papelzinho numa bexiga e disse: agora apanhe as tiras de papel, a caneta e a fita e me acompanhe. Fiz o que ela me pediu e segui atrás dela. Não levou muito tempo para que as pessoas por onde passássemos saíssem de suas casas e locais de trabalho para ver a menina que carregava as bexigas. Beatriz então começou a soltar as que tinha frases e foi pedindo para as pessoas que vinham ao seu encontro: escreva algo nesse pedaço de papel, meu senhor, minha senhora, algo que você queira muito que Deus encaminhe para o mundo. Ainda que surpresos, as pessoas escreviam. Ela então colocava numa bexiga e dava para a pessoa soltá-la. Deixe agora a bexiga ir para o céu, meu senhor, minha senhora, levando com ela o seu pedido a Deus. As pessoas soltavam os balões e olhavam admiradas, emocionadas, comovidas por aquele simples feito. A proposta começou a fazer com que as pessoas voltassem os olhos para o céu, algo que havia tempos não faziam mais, devido ao corre-corre diário. Começaram também a encarar o céu com novos olhos, lembrando que há um infinito, um cosmo cheio de estrelas, que a vida é muito maior do que se pensa e que só uma força, uma tamanha inteligência poderia ter criado tudo isso, e essa força é chamada de Deus. É incrível como um simples gesto, ainda que infantil, pode comover tanta gente, adultos e crianças, derreter ainda que temporariamente a tristeza e despertar um sorriso, fazer renascer a esperança naqueles corações. Paz, esperança, lucidez, compaixão, carinho, amor, humildade, igualdade, são desejos tão proclamados pelo ser humano e tão ignorados e esquecidos de serem cultivados por nós no decorrer dos dias, meses, anos de uma vida. Quão desatentos somos para as coisas que realmente nos importam. Bexigas não podiam dar fim à guerra, ao caos que a guerra desabou sobre nossas cabeças, mas podiam apagar do céu um pouco da tristeza que se espalhava por lá. E foi nesse dia, enquanto os meus olhos acompanhavam a subida das bexigas, que eu comecei a perceber que Deus de fato existia. Ainda que nós estivéssemos em guerra, Deus existia. E se existia, o que estaria ele pensando do homem, vivendo em meio àquela guerra hedionda, matando o seu semelhante por ganância e poder? Ego e vaidade desmedidos, ódio e preconceito. Sim, o que estaria ele pensando? Pensando daquele homem que acreditava que existia uma raça superior às demais, uma vez que é mais do que visível que somos todos, sem exceção, iguais.
O que estaria ele pensando dos homens que acreditam na sua mais infame loucura, que tem o direito de determinar quem vive ou não sobre a terra? Se somos e temos os direitos iguais diante das leis que regem o cosmo, Deus só poderia estar sentindo muita pena por tamanha ignorância, pretensão, arrogância e egoísmo por parte desses homens, homens que no fim de todas as suas empreitadas hão de encontrar a desilusão, a derrota e a decepção consigo mesmo, como se vê ao longo da história do planeta. Capítulo 31. Reencontros. Quando retornamos para casa, encontramos Elizabeth passando muito mal. Mandei imediatamente chamar um médico para examiná-la. Ele pediu alguns exames para ela fazer, exames de urgência. Pelo seu semblante, ainda que discreto, podia-se ver que ele suspeitava de algo muito sério. Assim que Elizabeth se viu a sós comigo e Beatrice, disse: "Por favor, minha filha, escreva para o seu irmão. Eu preciso vê-lo antes de..." Ela parou, sua voz tornou-se tão vazia quanto seus olhos pálidos. "Não diga isso, mamãe. A senhora ainda vai viver por muitos anos." "Por favor, Beatrice", tornou ela com a voz fraca. "Peça a ele para que venha rápido. Preciso muito revê-lo, bem como meu neto." Beatrice segurou-se para não chorar. Elizabeth tomou o ar e, procurando firmar a voz, fez um adendo. "Peça também a Anne que venha com eles. Quero muito revê-la. É mais do que querer, é uma necessidade, por favor." Uma forte crise de tosse interrompeu sua fala. Beatrice voltou-se para mim com os olhos preocupados, um reflexo dos meus. "É melhor eu fazer o que ela pediu, papai", confidenciou-me Beatrice, assim que ficamos a sós. Assenti. "Se for preciso, pagarei as passagens de todos de navio." Recolhemo-nos por alguns instantes em profundo silêncio. De repente algo atravessou meus pensamentos como um raio, estremecendo todo o meu corpo. "Mas, Beatrice, Ludovic não pode voltar. Filha, se as autoridades o pegam, descobrem a farsa, ele estará em maus lençóis. Cliff tanto quanto." Beatrice encarou-me fundo nos olhos e afirmou: "Papai, é um risco que teremos de correr. Mamãe quer muito vê-lo. Realizar sua vontade vale qualquer risco. Se ela se for sem rever Ludovic, conhecer o neto, rever Anne, eu não vou me perdoar." Baixei os olhos e disse: "Você tem razão, toda razão." Dormi aquela noite envolta em profunda tensão. Nunca em toda a minha vida doera tanto em mim a ideia de perder alguém. Alguém que se ama, que sempre se amou sem saber que se amava. Minha vida sempre fora ao lado de Elizabeth. Era ela quem me consolava, quem me ouvia, quem me acariciava, quem me recebia de manhã com um bom dia, quem me recebia à tarde aguardando a minha companhia para o jantar. Eu estava tão acostumado com a vida ao lado dela, que por nenhum momento eu pensei em como seria a vida sem tê-la ao meu lado. A ideia começava a me apavorar profundamente. Na manhã do dia seguinte, logo pela manhã, Beatrice escreveu para Ludovic, explicando a situação e pedindo que ele viesse o mais rápido possível para a Europa, ainda que isso pusesse em risco diante das autoridades. Dizia também que se eles precisassem de dinheiro para as passagens, que a avisasse. Nesse período, os exames de Elizabeth ficaram prontos.
O diagnóstico não foi nada bom, como suspeitava o médico. E então, doutor, disse Elizabeth, impondo força na voz, o resultado não é bom, não é mesmo? O médico assustou-se diante da pergunta que fora feita de forma tão incisiva. Antes que ele pudesse responder, a paciente falou: posso lhe fazer um pedido, um grande pedido. Ele pareceu em dúvida quanto ao que responder. Não diga nada, doutor, por favor. Nada a respeito da minha real condição de saúde para minha família. Geralmente é a família que não quer que o doente saiba da sua real condição de saúde. No meu caso é o contrário, sou eu que não quero que eles saibam. O profissional limpou a garganta, nem moveu os lábios. A voz de Elizabeth se sobrepôs à dele mais uma vez. Não suportaria vê-los sofrer. Eles não merecem. Sei o que sente, mas, por favor, doutor, é muito importante. Eu a compreendo. É que jamais em toda a minha vida pensei que alguém me faria tal pedido. Por essa razão eu não sei o que eu devo fazer. Houve uma pausa na qual o médico pareceu refletir por alguns instantes e por fim disse: farei o que estiver ao meu alcance. O queixo de Elizabeth tremeu. Então um sorriso de gratidão se fez em seus lábios pálidos. Ela estava deixando o consultório quando o médico disse: prometa-me que vai tomar todos os remédios e cuidados que prescrevi. Ela voltou-se para ele, assentiu com o olhar e em silêncio partiu, deixando o médico pensativo, entregue à reflexão sobre a vida, perguntando-se se estaria realmente fazendo a coisa certa, atendendo ao pedido daquela mulher. Foi então que, de repente, como sempre acontece em momentos de reflexão, ele ouviu a voz das sombras, com quem ficou a dialogar por cerca de 5 minutos. Naquele fim de tarde, quando eu e Beatrice nos vimos diante de Elizabeth, ela nos contou a respeito dos resultados dos exames e da opinião do médico. Contou o que achou conveniente. O brilho de alívio que tomou o meu rosto e o de minha filha foi marcante. O sol no horizonte, com 3/4 enterrados no mar, irradiava uma coloração difusa e alaranjada. Eu e Beatriz estávamos voltando para casa, depois de mais um passeio pela cidade distribuindo bexigas para alegrar a tristeza. Quando Beatriz parou subitamente, soltou as bexigas que ainda restavam de sua mão e exclamou maravilhada: Ludovic, Ludovic! Em seguida correu na direção da nossa casa sorrindo, explodindo de alegria. Foi só então que eu pude avistar o meu filho e a minha nora em frente ao portão de nossa casa. O carro de aluguel que havia tomado para chegar ali ainda se encontrava parado no meio-fio, com o motorista ajudando a descarregar as malas. Ao ver Beatrice, Ludovic correu ao seu encontro e a abraçou, girando-a nos braços. Senti o meu peito se incendiar naquele instante, tamanha alegria. Quando ambos se soltaram, Ludovic veio na minha direção e nos abraçamos com toda emoção. Segurei firme no queixo de Ludovic e exclamei: Ludovic, meu filho, que saudades! Haviam lágrimas agora em nossos olhos. Tornamos a nos abraçar enquanto chorávamos de saudade, de alegria por estarmos vivendo aquele reencontro tão marcante. Cumprimentei a minha nora sem conseguir tirar os olhos do bebê. Finalmente eu estava diante do meu neto e aquilo era maravilhoso. Um encontro que também tirou lágrimas dos meus olhos. Viviane pôs o menino nos meus braços, o qual afaguei com ternura, sentindo-me a pessoa mais privilegiada da terra,
o avô mais coruja dentre todos. Vamos entrar, disse Beatriz. Todos a acompanharam. Foi só nesse momento que eu avistei Anne, parada junto às malas. Até então estivera encoberta pelo carro de aluguel que partia naquele momento. Quando os olhos dela pousaram em mim, um leve sorriso se fez nos seus lábios. Apesar do tempo, Anne ainda se mantinha bela e jovial. As rugas que o tempo trouxera não lhe roubaram o encanto que sempre estivera ali. Anne Campbell ainda estava encantadora. Aproximei-me dela com lentidão. Admiramos um ao outro por um longo minuto, até que eu dissesse: Anne. Minha voz soou emocionada. Anne Campbell, como é bom rever você. Ela manteve-se calada. Busquei apoio em seu olhar, um olhar denso e profundo. Tomei-lhe a mão e a beijei. Ela ficou tensa ao contato, mas não a soltei. Queria sentir o seu calor, um pouco do seu carinho. Quis muito dizer a Anne tudo o que a sua ausência me causara durante todos aqueles anos. Desculpar-me por tudo o que eu pensei a seu respeito, mas eu não tive coragem. Apenas reforcei o que já havia dito. Como é bom rever você. Ela me olhou como se soubesse o que se passava dentro de mim. A agonia que me martirizava. Algo apoderou-se de nós dois, deixando-nos petrificados por alguns instantes. Havia agora pânico em meu olhar. Quando eu voltei a falar, minha voz saiu tímida e frágil. Eu queria lhe dizer tanta coisa, mas as palavras me fogem. Queria me desculpar por muitas coisas que eu fiz, mas nem sei se eu devo. Anne aqueceu enfaticamente com a cabeça e disse: Eu compreendo, Christopher. Compreendo tudo muito bem, bem mais do que você pensa. Será que pode mesmo me compreender? Desculpar as atitudes que tomei por meio do ódio e da decepção com a vida? Quem de nós já não se decepcionou com a vida, Christopher? A maioria é humano. Somos frágeis como um cristal. E a revolta e o ódio que sentimos, ainda que estúpido e sem serventia, a não ser para nos causar mais dor e problemas, faz parte da alma humana que precisa evoluir. Eu queria que soubesse que eu jamais quis que Cliff fosse de fato para a guerra. Na verdade, eu jamais gostaria de ver qualquer pessoa numa guerra, ainda que fosse meu inimigo, ainda que fosse Victor. Olhei-a de forma pensativa e acrescentei com a voz calma: Sim, até mesmo Victor. Eu senti ódio pelo que ele fez, mas quando eu vi meu filho sendo convocado, eu confesso que naquele momento eu revi o meu julgamento a respeito do que Victor fora capaz de fazer, e eu concluí que se eu tivesse a coragem que ele tinha, teria feito o mesmo para me livrar da guerra, livrar todos da guerra. O tempo, Christopher, nos permite ver as coisas por outros ângulos, adquirir outros pontos de vista, melhorar o nosso discernimento sobre os fatos que envolvem a nossa vida e a vida no planeta, evoluir. Eu aprendi muito desde que me mudei para a América. Havia um entusiasmo juvenil em sua voz agora, o mesmo de quando nos conhecemos na Casa da Árvore. Elizabeth estava sentada na ampla e confortável poltrona do nosso quarto. Beatriz entrou com passos leves, chamando pela mãe. Mamãe? Ela voltou os olhos para Beatriz e assim que viu Ludovic vindo atrás da filha, Elizabeth quis gritar de alegria e felicidade. O rapaz ajoelhou-se aos seus pés, tomou as mãos da mãe e disse entre as lágrimas: Estou aqui, mamãe. Eu, Vivienne,
e o seu neto Benson. Viviane aproximou-se da sogra, levando o bebê no colo e em seguida o pôs nos seus braços. A criança resmungou qualquer coisa e subitamente começou a sorrir, como se algo muito engraçado houvesse sido contado. Ludovic ergueu-se e beijou a testa da mãe, tomado de emoção. Eu e Anne estávamos entrando na casa, quando ela subitamente parou ao avistar a casa de bonecas. Novas lágrimas inundaram seu rosto. Até parece que foi ontem que eu cheguei aqui, naquela noite fria de inverno, com a neve cobrindo tudo e você nos recebeu. O silêncio pairou sobre nós por quase 2 minutos. Então eu disse: venha, Anne, vamos entrar. Ela voltou seus olhos azuis vermelhos de emoção e assentiu com um leve sorriso nos lábios. Quando Elizabeth avistou Anne, algo se agitou dentro do seu peito. Era uma sensação crescente de alívio. Contato. Anne ajoelhou-se rente à poltrona, pousou a sua mão sobre o braço dela e beijou-lhe carinhosamente a testa. Bastou apenas um olhar de Elizabeth para a filha, para que Beatrice compreendesse que ela queria ficar a sós com Anne. Assim, sem fazer alarde, Beatrice convidou todos a se retirarem do recinto com uma desculpa qualquer. Quando restou somente as duas no aposento, Elizabeth, com grande esforço, disse: eu fui injusta com você, Anne, muito injusta. Não sei nem se eu devo lhe pedir perdão. Elizabeth, não se torture mais. Você foi formidável comigo, com meu filho, com Victor, quando mais precisamos. Além do mais, foi de grande valia minha ida para os Estados Unidos. Pude matar a saudade que sentia de minha mãe e ela de mim. Com isso, ela pôde conhecer o neto que tanto queria conhecer pessoalmente. Pude ajudar a minha irmã num momento muito difícil de sua vida, pois ela perdeu o marido muito cedo, ficando com os filhos para criar. Se eu não tivesse ido para lá, nem sei como ela teria sobrevivido. Na verdade, minha chegada à casa dela veio num momento muito oportuno. Parece até que foi a providência divina quem me levou até lá. Por tudo isso, não se torture mais, está tudo certo. Anne apertou firme a mão de Elizabeth e novamente beijou-lhe a testa. Será que um dia você será capaz de me perdoar pelo que eu fiz? Tornou Elizabeth entre lágrimas. Eu já a perdoei, Elizabeth. Na verdade, sequer foi preciso, pois jamais eu senti mágoa ou qualquer outro tipo de ressentimento por você. Um pálido sorriso se insinuou na sua face. Uma forte tosse perturbou a sequência do diálogo. Após limpar a garganta com um pouquinho de água, Elizabeth disse: você é uma mulher maravilhosa que vale ouro. Anne sorriu lisonjeada. Entre uma respiração cortante, Elizabeth acrescentou: não vou viver por muito tempo, Anne. Não diga isso. Eu sei, eu sinto. Cuide deles por mim, Anne, de Christopher e dos meus filhos, por favor. Anne tornou a apertar a mão da amiga com carinho. Havia agora um raio de paz e alívio entre as sombras que atormentavam Elizabeth e aprendiam aquela doença agonizante. Anne cuidou de Elizabeth como uma mãe cuida do seu filho, com amor e dedicação incalculáveis. Era de uma devoção invejável. 8 meses depois de sua chegada, Elizabeth foi vencida pela doença impiedosa. Hoje eu sei que Elizabeth sobreviveu mais tempo do que o médico previa, por causa do afeto e dos cuidados que recebera de Anne, além do carinho que lhe dávamos diariamente.
O dia de sua morte foi um dos dias mais tristes de toda a minha vida. Eu jamais, por momento algum, pensei que sofreria tanto com a sua perda. Jamais fiz ideia do quanto ela significava em minha vida. Era bem mais profundo do que eu pensava. Eu amava Elizabeth, amava-a de paixão. Capítulo 32. O melhor depende de nós. Foi numa tarde fria e ensolarada que Vivienne e Ludovic receberam uma visita inesperada. Seus olhos mal podiam acreditar quando viram Marlon, o fiel mordomo da família, parado bem em frente ao portão da nossa casa. O mordomo cumprimentou o casal com sua polidez de sempre e foi direto ao assunto. Eu sei que talvez a senhora ainda guarde ressentimentos pelo que o seu pai lhe fez no passado. Vivienne o interrompeu delicadamente. Eu não guardo ressentimento, Marlon. Que bom. É sempre melhor para o corpo e para o espírito ocuparmos o nosso interior somente com pensamentos e sentimentos nobres. Ela sentiu com o olhar. O mordomo prosseguiu. Bem, venho até aqui para lhe dizer que o seu pai ficaria muito feliz em revê-la. Desta vez foi Ludovic quem interrompeu o visitante. Fez que não com a cabeça imediatamente. Seus olhos estavam assustados. Em pânico, na verdade. Revelavam mais do que qualquer palavra. Não, ela não vai, disse ele pela esposa. Não pode ir. Eu compreendo seus temores, Sr. Angel. Mas acredite-me, não viria até aqui fazer tal pedido caso isso pusesse a vida de vocês em risco. Não eu, que tanto lhes ajudou, lembram-se. Graças a minha senhorita Vivienne conseguiu sair de sua casa em surdina e chegar àquele navio para poder partir para a América. Foi graças a mim também que ela pôde levar algum dinheiro consigo. Ludovic pareceu refletir com toda a cautela que lhe ia na alma. Sir Leonard já não é mais o mesmo homem, acrescentou o mordomo. Acreditem-me, ele agora é o que realmente é por dentro, na alma, e não mais o que os outros, especialmente o seu pai, queria que ele fosse. A partida de vocês ensinou muito a ele. Levou-o a profundas reflexões e transformações interiores. Todo homem que se permite mudar é digno de admiração e perdão, não acham? Ouviu-se então a voz de Vivienne, doce e aparentemente tranquila, dizer: Está bem, eu irei. Tem certeza? Perguntou Ludovic, mirando fundo nos olhos da esposa. Sim, afirmou ela. Apesar dos pesares, ele é o meu pai. Se eu não der a chance, tanto para ele quanto para mim, de nos redimir diante dos amargores do passado, nunca poderemos nos livrar deles. Por fim, Ludovic assentiu. Vivienne entrou na casa na qual viveu a vida toda, pisando com cuidado, como se um passo em falso pudesse detonar uma mina escondida por ali. Olá, papai, disse ela assim que entrou na sala em que ele se encontrava sentado numa poltrona. O pai imediatamente endireitou o corpo na poltrona diante da chegada da filha. Suas pernas pareceram readquirir carne e osso novamente. Até a cor voltou à sua face pálida e triste. Como vai, papai? Tornou ela. Vivienne tirou as luvas, enquanto mantinha sobre o pai um olhar arguto. O que mais impressionou e assustou a filha quando ela se viu diante do pai foram seus olhos. Ambos estavam injetados de lágrimas.
O pai aprofundou seu olhar entristecido sobre ela. Não havia palavras dentro dele para expressar o que ele estava sentindo por rever a sua filha adorada. Vivienne mantinha-se parada na soleira da porta, incerta quanto ao que fazer. Marlon fez sinal para que ela se aproximasse do pai, que se depreendesse do medo que prendia sua pessoa ali, aquela posição, naquele local. Vivienne tomou coragem e se aproximou. Curvou-se sobre o pai e beijou-lhe a testa. O beijo fez aquele homem que sempre quisera ser visto pelos outros como se fosse de pedra ou aço romper-se em lágrimas. Vivienne também chorou. Ela ajoelhou-se ao lado dele, tomando-lhe a mão, e disse com profunda sinceridade: Senti sua falta, papai, muita falta. Leonard não conseguia responder tamanha emoção. Foi preciso muito esforço interno para que ele pudesse dizer: Eu também senti muito sua falta, Vivienne. Ela sorriu entre lágrimas. Tudo pode ser diferente, papai. Pode ser melhor. Basta nos esforçarmos, desapegarmos-nos do passado mal cicatrizado, perdoarmos, tentarmos ver tudo o que se foi e que nos cerca sob novos olhos. Eu sei que muitas vezes é difícil, mas é a forma mais saudável de vivermos. Nisso ouviu-se Benson na sala adjacente àquela resmungar alguma coisa, despertando a atenção de Leonard. Vivienne sorriu para ele e disse: É meu filho, papai. Trouxe ele para o senhor conhecê-lo. Marlon foi até o outro aposento, onde Vivienne havia deixado o menino sob os cuidados da camareira, e o trouxe para que o avô pudesse vê-lo. O encontro do avô e do neto despertou algo diferente neles. Uma identificação imediata, segura, uma afinidade tamanha, como se fossem velhos conhecidos. Um encontro que fez com que Leonard Primorac comprovasse mais uma vez que quando se tira o rancor, a revolta, os desejos de vingança de dentro do coração, as exigências absurdas do ego e da vaidade, viver torna-se mais fácil, mais leve e mais feliz. Que quando se preserva dentro de nós somente sentimentos nobres, podemos ver quem de fato somos, no íntimo, na alma, e ser quem somos na alma é nos conhecermos de verdade, viver na sobriedade, de mãos dadas com Deus. A guerra já havia terminado há alguns meses e 99% dos soldados sobreviventes já haviam voltado para casa. Provavelmente, os que não retornaram haviam morrido na guerra, e as forças armadas ainda não haviam tido tempo de apurar as mortes. Cliff deveria ser certamente um desses soldados cuja morte ainda não fora constatada, pois ele ainda não havia voltado para nossa casa. Ludovic tentou localizá-lo de todos os modos possíveis e impossíveis, mas nem sinal do rapaz, algo que o angustiava profundamente, não só a ele como a todos nós. Todo dia pela manhã, Anne e Beatriz se acordavam com a esperança renovada de que aquele dia seria finalmente o dia que Cliff haveria de retornar. Preparavam um bolo, alguns doces, assavam pães. Eu jamais conheci alguém com tanta esperança. À tarde, ambas se recolhiam para ler o Evangelho e fazer as suas preces. Eu não via por que continuar a orar. Para mim, a realidade era mais do que óbvia. Cliff Dorigan havia morrido na guerra. Caso contrário, já teria aparecido. Diante dos meus olhos incrédulos, Anne certo dia disse-me:
Você não quer se juntar a nós na oração, Christopher? Eu tentei esconder o meu descaso com tudo aquilo, mas foi em vão. Desabafei. Para que continuar a orar? Será que não vê, Anne, que Cliff... Ela me interrompeu com um gesto delicado da mão. Olhou-me fixamente com um daqueles seus olhares e disse: ainda que ele esteja morto, Christopher, as orações vão lhe fazer bem. Sempre fazem para quem passa para o outro lado, como fazem bem para os que ficam do lado de cá. Confortam nosso coração e abre o elo em que vai nos proporcionar o reencontro numa vida futura. Eu ia protestar, mas Anne falou antes que eu pudesse fazê-lo. Não é porque você não vê algo que esse algo não existe, Christopher. Resolvi guardar minhas observações. Foi numa tarde bonita do início de primavera, enquanto Beatrice se encontrava cuidando do jardim da frente de nossa casa, que ela avistou vindo pela rua uma pessoa carregando inúmeras bexigas cheias de gás hélio. Aquilo chamou imediatamente sua atenção. Ela saiu da casa e ficou observando o estranho que devia ser provavelmente um vendedor de bexigas. Não podia ver quem as carregava, pois o seu rosto estava oculto pelo chumaço de bexigas. O vendedor parou diante dela e entregou-lhe um balão. Nele estava escrito paz. Um sorriso lindo iluminou o rosto da jovem. Seus olhos brilhavam quando ela deixou que o balão fosse para o céu. O estranho deu-lhe mais um, onde se lia amor. E ela repetiu o gesto. Eu sabia, disse Beatrice entre lágrimas. Sempre soube que você voltaria para a vida, para mim, para nós. O estranho soltou as bexigas, revelando finalmente a sua face. O que, àquela altura, já não era mais nenhum mistério para Beatrice. O rosto de Cliff Dorigan se iluminou com um sorriso de ponta a ponta. Abençoados sejam os meus olhos, exclamou a jovem. Cliff sorriu para Beatrice, levou-lhe as mãos aos lábios e as beijou. Ela lhe devolveu o sorriso, deslizando o olhar por sua face linda, jovem, cheia de vida, tomada de lágrimas. Então, Cliff finalmente lhe fez a pergunta que não queria calar dentro dele. Será que pode compreender o porquê? Beatrice calou-lhe a voz, pondo delicadamente o dedo indicador sobre os lábios do homem amado. Apertou-se contra ele, ficando fortemente enlaçados, enquanto ele afagava os seus cabelos loiros com os dedos. Cliff Dorigan chorava de alegria por poder rever a mulher amada, tê-la novamente em seus braços, e desta vez para todo sempre. Eu assistia tudo de longe, pela janela, sentindo cada vez mais o meu peito se incendiar por um sentimento que eu próprio não sabia definir. Beatrice recuou a cabeça e o beijou com os seus lábios macios, movendo-os com suavidade sobre os dele. Não havia dor no mundo que tivesse o poder de angustiá-los. Beatrice tinha o seu amor novamente, Cliff também. O amor deles vencera no final. Um amor que sobreviveu à tempestade e furacões, guerras e desilusões. Quando Cliff voltou os olhos para a varanda da nossa casa, avistou Anne parada ali, aguardando por ele. Mãe e filho se admiraram por alguns minutos, até irem ao encontro um do outro e se abraçarem fortemente. Meu filho, murmurou Anne, se agarrando a ele com ardor. Que saudades!
Que saudades, que bom que você está de volta. Ele beijou a testa da mãe e sorriu. Estava muito cansado, mas cheio de amor. Acabou, mamãe. O inferno acabou. Mas eu me sinto orgulhoso de ter estado na guerra, procurando libertar aquele povo das mãos daqueles que se julgam deuses, para determinar quem ou o que deve reinar sobre a face da terra. O mal perdeu mais uma vez para o bem, e que perca sempre sobre qualquer circunstância. Amém, meu filho. Cliff voltou-se para Beatriz e perguntou: e o seu irmão? Ludovic está bem. Teve um filho lindo, chama-se Benson. Cliff sorriu embevecido. E sua mãe? E o seu pai? Beatriz procurou se manter firme. Mamãe faleceu nesse período, Cliff. A notícia teve grande impacto sobre o rapaz. Por instantes ele não sabia o que dizer. Seus lábios moveram-se gradativamente, mas palavra alguma conseguia atravessá-lo. Eu gostava muito dela, Beatriz. Gostava imensamente como uma mãe. Ela fez tanto por mim, por nós. A vida é assim, Cliff. Alegria e tristeza, chegadas e partidas. Fez-se um minuto de silêncio. Então Beatriz disse com empolgação: mas o papai está aí, e ele gostará muito de saber que você está vivo. Venha, vou levá-lo até ele. Quando Cliff reencontrou-me, senti dificuldades de olhar para ele, olhos nos olhos. Fiquei temporariamente procurando por palavras que não existiam para quantificar o que eu sentia em relação a tudo o que havia acontecido entre nós. Quando localizei as palavras, tornei a ficar um bom tempo sem me atrever a dizê-las. Talvez pela vergonha que eu sentia de mim, por ter julgado tão mal o rapaz e precipitado em meu julgamento, tirando conclusões apressadas, deixado que o ódio que eu tanto senti por Victor fosse transferido para ele. Cliff permaneceu quieto, olhando para mim de forma submissa, aguardando pelas palavras que poderiam libertar nós dois daquele triste choque que sofremos ao longo da vida. As palavras ainda me fugiam. Estava sendo muito difícil para mim aquele momento. Admitir um erro nunca é fácil para ninguém, ainda mais na frente daquele que você julgou tão errado. Procurei manter a calma, respirando 2, 3 vezes profundamente, e por fim eu disse: eu julguei você muito mal, meu rapaz. Você e a sua mãe. A distância que Anne se manteve durante todos esses anos de nós não foi porque ela quis, mas sim porque Elizabeth pediu a ela que se distanciasse de nós, e você logo compreenderá por quê. Inclusive as cartas que você escreveu e deu a ela para que nos enviasse. Ela certamente não o fez pelas mesmas razões. Elizabeth pediu a Anne que partisse com você de nossa casa e nunca mais entrasse em contato conosco, porque ela descobriu o que se passou entre sua mãe e eu no passado. Estou certo de que, se você conhecer a história, poderá compreender por que ela agiu assim e por que eu agi sempre tão ignorantemente com você. Tudo começou no dia em que seu pai quis me apresentar à sua família, para que todos conhecessem o homem que salvara sua vida. E quando eu terminei de narrar toda a história, meus olhos estavam encharcados de água e muitas lágrimas escorriam pela minha face. Por tudo isso eu odiei tanto seu pai, e sempre tive implicância com você,
Por essa razão, Elizabeth pediu à sua mãe que fosse embora daqui, por medo de que eu rompesse com o nosso casamento. Sinto vergonha de mim pelo que eu pensei e disse de vocês. Fui muito infeliz em tê-los julgado precipitadamente. Precipitações nos fazem cometer loucuras. Só me resta pedir-lhe desculpas por tudo que eu fiz contra você desde que aqui chegou. Desculpar-me por querer descontar em você a raiva que eu sentia pelo seu pai. Você fez tudo o que fez por Ludovic, na melhor das intenções. Eu aqui na minha ignorância não quis ver isso. Mesmo que você tivesse dado a vida por Ludovic, minha ignorância teria julgado você mal e interpretado erroneamente sua ação. Tudo isso porque eu me recusava a ver suas qualidades e, quando as via, procurava transformá-las no oposto delas. E foi a vez de Cliff dizer alguma coisa. Ele voltou o olhar lagrimejante para mim e disse: Eu compreendo, Sr. Angel. Compreendo tudo muito bem. Não deve ter sido fácil, nada fácil, passar pelo que o senhor passou. Não deve ter sido fácil para ti, Elizabeth, também. Hoje eu percebo que não deve ter sido fácil para o seu pai também. Descobrir que a mulher que tanto amava havia se apaixonado pelo seu melhor amigo. A paixão, quando vem como um furacão, forte como um trovão. Faz-nos querer apostar tudo em nome do amor e da paixão. Pôr em risco até mesmo o ar que se respira e o alimento que se alimenta. Ela é voraz. Houve uma pequena pausa até que Cliff dissesse: Aproveito o momento para lhe pedir desculpas em nome do meu pai, caso ele nunca tenha feito. Ele me pediu sim. Eu aqui não aceitei. O Senhor pode não ter lhe dito que o perdoou, mas as suas ações disseram muito mais que as palavras. O Senhor o ajudou quando ele mais precisou, e isso mostra nitidamente que em seu coração a bondade e o perdão falaram sempre mais alto, que o ódio existente foi vencido por sua infinita bondade. E isso, a meu ver, é admirável. O gesto mais expressivo de um homem de caráter e bondade. Ainda sentindo imensa vergonha de mim mesmo por ter feito o que eu fiz contra Cliff, procurei estender-lhe a mão, encarando-o nos olhos sem desviar. Ele envolveu a minha mão com grande cuidado e apertou-a com determinação e caráter. Eu sempre o admirei, Sr. Angel, e agora o admiro ainda mais. Ele suspirou e acrescentou num tom tocante: A vida torna-se tão mais fácil quando nos libertamos do ódio, quando não permitimos que ele, embebido de mágoa e ressentimentos, faça de nós o seu escravo, quando olhamos para a vida que se abre para nós e a abraçamos, ainda que não seja exatamente como queríamos que fosse. Assenti, quase em transe. Um longo silêncio envolveu-nos. Abracei-me então a ele como se abraçasse o meu próprio filho. Um abraço forte e quente, o nosso primeiro abraço em todos aqueles anos de convívio. Dias depois, Beatriz e Cliff se casaram. Não havia mais por que adiar a cerimônia. A guerra já havia adiado por tempo demais, e Beatriz estava muito feliz, verdadeiramente feliz. Espelho de Cliff Dorigan. Foi uma cerimônia simples, mas altamente festiva. O amor havia vencido a tudo mais uma vez. Aos maus entendidos, à guerra, ao desespero. Olhando para Beatriz, percebi o quanto ela estava parecida com a sua mãe, quando ela tinha a mesma idade. Quando nos conhecemos, pensei no quanto Elizabeth deveria ter ficado linda também dentro do vestido de noiva, quando se casou com Benedict Simmons. Quis imensamente que ambos estivessem vendo aquele grande acontecimento.
sentindo na alma a emoção de ver um casal que sempre se amou juntos finalmente, como havia de ser. Eu o amo, Cliff Dorigan, desabafou Beatrice no ouvido do rapaz. Amo desde a primeira vez em que eu o vi. Ele sorriu timidamente e confessou. Eu também, Beatrice. Amo você desde a primeira vez em que a vi. Agora você é minha, eu sou seu para sempre, até que a morte nos separe. Quando um amor como o nosso se declara, nem a morte separa, Cliff, nem a morte. Eu sabia que você iria dizer isso. É incrível como eu sempre sei no íntimo o que você vai dizer. É como se eu às vezes fizesse parte de você, ou você de mim. Ele a envolveu em seus braços e a beijou mais uma vez, procurando transmitir naquele beijo todo o amor que sentia na alma pela mulher amada, agora sua esposa. E os anos se passaram. Beatrice e Cliff tiveram filhos. Ludovic e Vivienne tiveram mais um, e todos ficaram morando comigo e Anne Campbell, na casa que eu construí para abrigar a minha família. Quanto a mim e Anne, vivemos nos anos subsequentes uma relação de amor completamente diferente da que um homem sonha viver com uma mulher, sem qualquer relação carnal, apenas sobre o afeto que o companheirismo pode dar a duas pessoas unidas pelo destino. Nós nunca fomos para a cama. Nunca mais trocamos um beijo como aquele que trocávamos após darmos início ao nosso namoro no passado. Trocávamos apenas o calor humano que surge quando duas pessoas que se amam convivem lado a lado. Aguardem, a história continua. She left her home to find where she belonged.